Olá, olá, eu sou a Patrícia, especialista em extração de leite materno, doula de gravidez, parto e pós-parto e mãe dos pequenos Simão e Pilar. E hoje quero dizer-te que finalmente abrimos as inscrições para o método Power Mums, onde vais encontrar o passo a passo estruturado e detalhado para amamentar com leite exclusivamente extraído e ofereceres o melhor alimento ao teu bebê. Mesmo que sejas daquelas que acha que a extração contigo não funciona porque já experimentaste extrair e sai sempre muito pouco leite. Ou mesmo que estejas a passar por um pós-parto muito desafiante e por isso isto de extrair em exclusivo te pareça uma opção impossível. O método Power Mums é o caminho mais rápido, simples e eficiente para alimentares o teu bebê através desta forma de amamentar, porque tens tudo explicado de forma prática em aulas gravadas, tens sessões de mentoria e ainda podes contar com o meu suporte direto na comunidade exclusiva Power Mums. E claro, o método Power Mums é o caminho também para ti, que és profissional da amamentação, para conseguires ter as ferramentas e o conhecimento necessário para orientar as famílias que acompanhas nesta jornada. Lembra-te, a alternativa não tem que ser o leite artificial. Eu sei que podes estar a pensar, mas será que amamentar o meu bebê apenas com leite que extraio da minha mama é mesmo possível? E para te provar que sim, que é real, eu quero te mostrar as histórias das minhas Power Mums que conseguiram amamentar com leite exclusivamente extraído. Olá, o meu nome é Leonor, eu sou mãe de duas filhas, uma de 2 anos e meio e outra com 2 meses. O processo de amamentação da primeira filha foi extremamente complexo, tive muitas dores e algumas complicações, pelo que rapidamente tive que passar para leite artificial, o que me deixou bastante triste e com alguns sentimentos de culpa, confesso. Claro que, dados os meus traumas da altura, o maior medo com esta segunda filha era não conseguir dar-lhe de mamar, até que uma enfermeira me falou desta hipótese que eu nem sabia que existia, de alimentar os nossos bebés com leite materno exclusivamente extraído. Assisti ao webinar gratuito e com 2 ou 3 dicas comecei logo a aumentar a minha produção de leite. E isso deu-me confiança de que este caminho podia ter sucesso. Inscrevi-me de imediato no curso e agradeço à Patrícia do fundo do coração ter numa só plataforma toda a informação que precisamos de saber para fazermos esta jornada de uma forma autónoma e com sucesso. O meu estoque de leite armazenado já é tão significativo hoje em dia que até optei por voltar a dar leite materno também à minha filha mais velha. E por isso agradeço à Patrícia todas as dicas que permitiram dar o melhor alimento do mundo às minhas bebês. Olá, boa tarde. Chamo-me Marlene, sou enfermeira e fiz o primeiro curso Power Mums com o objetivo de complementar a formação em amamentação direta que já tinha. Sem dúvida que na minha prática profissional senti uma grande necessidade de aprender mais sobre a extração exclusiva, de forma a poder ajudar as mães da melhor forma possível. O investimento neste curso teve um grande retorno, aprendi imenso e além disso a dedicação da Patrícia a este projeto é notória, evidenciando-se pelo rigor, pela evidência científica e pela excelente capacidade de comunicação que tem, mesmo tendo um ecrã como barreira. Só tenho a agradecer a oportunidade, muito obrigada e bom curso a quem está aqui de novo. Olá, o meu nome é Margarida, sou mãe há 6 meses e faço extração exclusiva desde o nascimento. Durante muito tempo não sabia que existia outras pessoas a fazer extração exclusivo. Descobrir o Insta da Patrícia foi espetacular, ajudou imenso. O curso Power Moms veio-me ajudar essencialmente na fase do desmame, isto é, de tornar o processo o mais fisiológico possível e adaptado à fase em que me encontro. Apesar de ser enfermeira nesta área, tenho dúvidas, muitas dúvidas. Há muitos mitos, inclusive entre nós, entre colegas de trabalho, e o curso veio ajudar muito nesse sentido. Acho que vou levar daqui também, para além de uma ajuda enquanto mãe, mas uma ferramenta essencial para o futuro, para ajudar outras mães e outras famílias. A extração exclusiva é possível e podes fazê-la durante o tempo que tu quiseres. 31 de janeiro, que foi a primeira vez em que eu comecei a extrair direitinho e estava a extrair 560 ml. Hoje, pronto, já tenho a elétrica, já tenho o funil, tudo adaptado a mim. Já estou a extrair 900. Estou mesmo muito contente porque a Maria Clara está a tomar exclusivamente o meu leite. Neste momento, conseguir amamentar com leite extraído, para mim foi total transformação. Eu deitei uma lata de suplemento esta semana fora porque fez um mês inteira. Eu filmei para um dia mostrar às pessoas a alegria que eu tive por deitar quase 20 euros ao lixo. De não estar a dar a maminha, mas eu admito que devido à minha profissão, isto foi a melhor opção que eu tive. Estou a trabalhar e sei que a minha mãe, a minha irmã, o meu namorado,
quem trabalha comigo que me consegue ajudar porque eu tiro leite e eles dão. E é o meu leite. Não é? Porque olho para ela e digo, filha, é de leite da mãe. Sim, o que é que significa para mim? Tudo. Porque eu sempre cresci com isto. O leite materno é a melhor coisa. Eles me olham de lado por isso, quando eu digo que dar à mama não é mais importante. Agora, vê e já não julga. Porque ela diz, fogo, a menina está a ficar gordinha. Que linda que ela está. Pronto. E eu digo, é do leite que eu tiro. Sou Cristina, sou mãe de segunda viagem. A minha história aqui com a amamentação começou com um insucesso de amamentar o meu primeiro filho. E achava eu que tinha feito o luto disso muito bem, até que engravidei da Carminho. A Carminho, infelizmente, ela teve que nascer prematura, mas ainda assim conseguimos aquela coisa maravilhosa da Golden Hour, pegou na mama bem, tudo lindo e maravilhoso, e eu achar, yes, é desta, vamos conseguir. Só que ela perdeu muito peso e nós não tínhamos qualquer tipo de margem, porque ela nasceu com muito, muito baixo peso. O que é que acontece? Expletaram logo suplementação. Ainda no hospital, porque ela adormecia, começou a adormecer. A pediatria optou por suplementar logo e ela começou a mamar do biberon muito avidamente. E, portanto, sempre que eu tentava colocar a mama, ela rejeitava a mama. Se eu quero continuar a amamentar a minha filha, tenho que procurar uma solução. E foi quando estava à procura da solução que encontrei o perfil de Patrícia. Depois fiz o curso contigo e aí sim começou a minha jornada a sério. Ou seja, ela já tinha praticamente 6 semanas de vida. Quando começámos a fazer as coisas com ritmo, com consistência e a saber o que estava a fazer. Ela fez os 6 meses com amamentação exclusiva, bem, a crescer bem, saudável, exclusivamente extraído. É ótimo chegar à pediatra e ela me perguntar que fórmula é que eu estou a usar. Eu disse, já não estou a usar fórmula nenhuma, é só o meu leite. Aliás, eu tenho para doar uma lata de leite NAN, que não chegou a ser aberta e aquilo olhar para aquele dinheiro mal gasto deixa-me tão feliz. É muito bom poder fazer isto por ela. É muito gratificante ouvir depoimentos como estes. E agora eu quero que também tu possas ter estes resultados e ressignificar a tua história de amamentação. Quero aproveitar esta oportunidade para te contar porque é que eu digo que te posso realmente ajudar neste caminho. Como vos disse no início, eu sou mãe de um casalinho piroso, o Simão e a Pilar. E com eles eu tive 2 experiências de amamentação que não correram nada como eu esperava ou idealizava. Eu sempre soube quais seriam os benefícios do leite materno para a saúde dos meus filhos e os benefícios da amamentação também para a minha saúde. E por isso, amamentar esteve sempre nos meus planos. Na minha primeira gravidez, com o Simão, eu sabia a teoria toda e tinha muita vontade de conseguir. Mas acreditava genuinamente que a amamentação era algo que acontecia naturalmente e que não precisava de grande preparação. Acreditava que bastava um parto vaginal e respeitarem a nossa Golden Hour, que a amamentação seria instantânea e natural. Ora, estão mesmo a ver o que aconteceu, certo? Pois é, eu não fui do clube das escolhidas, que têm sorte e tudo corre bem, e a minha experiência de amamentação acabou por ser tudo menos positiva. E teve direito a vários episódios. Poucas horas após o nascimento, o Simão precisou de ser internado na neonatologia. E embora tenham sido apenas 24 horas de internamento, hoje eu sei que foi o suficiente para condenar a nossa amamentação. Foi, na verdade, o primeiro passo para tudo começar a desmoronar. Reconheço hoje que, além do que nos aconteceu, que não tinha como controlar, faltou-me muita informação e apoio para saber como proteger a amamentação nestas circunstâncias. E saídos do hospital, já com indicação de leite artificial, mamilos de silicone e tudo mais a que tínhamos direito, a verdade é que ele quase nunca conseguiu ir à mama. E as poucas vezes que conseguia, nunca o fazia de forma eficaz. Em casa, eu tinha uma bomba emprestada de uma amiga e ainda tentei extrair algumas vezes, assim, de forma intuitiva. Mas o máximo que eu conseguia extrair rondava os 15, 20 mililitros da cada extração. E, na verdade, eu não fazia a menor ideia como é que devia extrair de forma eficaz. Mas como não sabia, olhava apenas para os resultados, como saía pouco leite, assumia que não tinha leite suficiente. Na altura assumi, claro, que o problema era meu. O meu leite, que inicialmente era muito, já tinha secado, o que fazia todo sentido, porque essa também era a experiência da minha mãe com a amamentação. Assumi que podia ser genético, que não funcionava, e acabei por desistir. E menos de 2 anos depois, nasceu a Pilar, e aí já aconteceu tudo de forma diferente. Durante a gravidez, eu informei-me muito, rodeei-me de todo o apoio necessário, e nos primeiros dias tudo corria às 1000 maravilhas. Mas mesmo assim, lá vieram outra vez coisas que nós não controlamos e acabamos por ser fintadas por um conjunto sucessivo de azares que afetaram a amamentação nos primeiros 40 dias de vida. Primeiro, veio o famoso e conhecido fantasma da perda de peso. Aposto que muitas de vocês se vão identificar com esta cena, porque infelizmente ainda acontece demasiadas vezes.
Depois de termos sido colocados em alerta pelos profissionais do centro de saúde, estávamos convencidos que estaria tudo bem. Mas, por descargo de consciência, decidimos levá-lo ao pediatra da nossa confiança. E em vez do acolhimento que eu procurava, acabei a ouvir: Patrícia, esta bebê está a passar fome. Eu vejo bebés todos os dias e sei que este choro dela é um choro de fome. E eu lembro-me desta cena como se fosse hoje. Eu estava de pé, junto à marquesa, com a Pilar ainda na balança, e a sentir o mundo a desabar. Como assim? Eu estava a fazer tudo bem. E naquele momento eu troquei olhares com o meu marido e percebi logo que o que o olhar dele me dizia era: já chega de insistir. Já passamos por isto uma vez, isto não funciona, vamos introduzir leite artificial. Eu sabia que era o que ele me ia dizer e, na realidade, estava a ficar sem argumentos para o evitar. E à saída do consultório, conversamos e eu acabei por concordar que sim, que estava na hora de darmos o primeiro biberon de leite artificial à Pilar. Ela ainda não tinha um mês. Apesar de ter concordado com a decisão, quando chegamos a casa eu comecei instantaneamente a chorar e a dizer que não era capaz de lhe dar o leite artificial. Fiquei parada, em frente à lata fechada, em completa negação. Comecei a ver o filme todo outra vez e a imaginar que lá ia ela seguir o mesmo caminho do irmão. Lá estava mais uma vez a amamentação a ser-me roubada. E eu que queria tanto que ela fosse alimentada com o meu leite. Atenção, eu percebia que até podia ser egoísmo meu, mas era realmente o que eu mais queria. Porque eu queria passar pela experiência de amamentar e poder usufruir de todos os benefícios, quer para a minha saúde, como, claro, para a saúde da minha filha. Então, ali na cozinha, em frente a uma lata fechada, foi quando me confrontei realmente com a nova realidade e percebi que estava incapaz de agir. Nesse dia, a minha mãe estava connosco e, sem grandes rodeios, arrancou-me o biberon das mãos e disse: dá cá isso, a menina tem que comer, não é? A voz. E, no entanto, para espanto de todos, a Pilar rejeitou o biberon. Como assim? Bem, aí eu deixei de estar desiludida ou triste, não é? Eu fiquei completamente em pânico. Como assim rejeitar um biberon? Então, e agora eu vou alimentá-la como? Como é que eu a ia alimentar? E para descartar se o problema seria o biberon ou o próprio leite, lembrei-me de ir buscar leite materno que tinha congelado na altura da descida do leite. E aí o biberon com o meu leite, ela já aceitou. Ok, novas informações. Perante este cenário eu pensei: vou suplementar então, mas com o meu leite. E assim foi. Continuei a amamentar e oferecendo suplemento de leite materno. Mas, nessa altura, abandonamos o biberon e passamos a usar outros dispositivos para conseguir proteger a amamentação. Eu fiz de tudo para proteger a amamentação, porque como eu sentia que tinha falhado com o Simão, agora com a Pilar eu tinha mesmo que funcionar. E tinha que conseguir fintar mais estas pedras no nosso caminho. Uns dias depois, a Pilar fica doente, vamos às urgências, ela estava com bastante esforço respiratório, então sugeriram-me que não oferecesse a mama e que introduzisse biberon para que ela não fizesse tanto esforço. Bem, eu costumo brincar a dizer que a Pilar devia ser estudada pela ciência, porque o que aconteceu foi que após apenas 3 biberons nesse dia, não foram 3 dias a biberon, foram 3 biberons num dia, ela deixou de querer a mama. Até ali o nosso problema era o peso dela, que não evoluía como era suposto. Mas ela mamava, e eu achava que mamava bem. Mas a partir daquele momento, apareceu um novo desafio. Ela deixou de querer a minha mama. E de repente, em poucas horas, eu vi-me a reviver todo o pesadelo que eu já conhecia, que é o de estar com um bebê que chora sempre que vai à mama e a rejeita de forma violenta e decidida. Tal e qual como da primeira vez. E nesse momento eu pensei que talvez tivesse chegado a hora de desistir da amamentação. Eu já estava extremamente cansada, frustrada, eu sentia-me um farrapo. E sempre a reviver aquele fantasma de saber como esta história ia acabar. Só que desta vez, por mais que eu me quisesse convencer que racionalmente talvez fosse o melhor, eu não conseguia sequer imaginar-me a desistir. O meu corpo pedia-me para continuar, tanto ou mais que o meu coração. E decidimos então dar uma última tentativa e consultar uma IBCLC, que, para quem não sabe, é uma profissional certificada em amamentação. Durante a consulta, à medida que eu vindo o plano e orientações que ela me dava, eu percebi logo que não ia funcionar. Não porque não fossem corretas, porque eram, mas porque eu sentia que já não tinha forças para continuar a acreditar no invisível. O que ela me orientava para fazer eram tentativas para salvar a amamentação. Mas dadas as circunstâncias em que estávamos, ela não conseguia dar-me nenhuma garantia de que de facto iriam funcionar. E eu estava tão exausta, tão sem esperança, que isso para mim não era viável. Eu precisava de algo que me desse a certeza que funcionaria. Era a única forma de ir buscar alguma força de vontade para continuar. Eu queria amamentar, mas eu não queria continuar a acreditar naquilo que não via. Queria amamentar e queria a minha filha bem alimentada.
mas estava sem reservas de força de vontade e com a vida toda de pernas para o ar. Estava num dilema bastante grande entre o que era a minha vontade, o direito da minha filha e as necessidades da minha família. Não esquecer que nesta equação havia ainda outro bebê e um marido. Então, eu cheguei a um acordo comigo mesma. Eu dei-me 3 dias para experimentar as orientações que a BCLC me tinha dado. E no final desses dias, eu tomaria uma decisão definitiva. Mas mal a Pilar começava a chorar, a rejeitar a mama e acabava por não mamar, eu só tinha vontade de atirar a toalha ao chão. Estava a ficar insuportável e insustentável. Chorava ela e chorava eu. E aí também foi se tornando óbvio para mim que eu não queria passar por tudo outra vez. Sentia que estava a dar mais valor e importância à minha vontade de amamentar do que a respeitar a vontade da minha filha de se querer alimentar com tranquilidade. No entretanto de tudo isto, eu ia extraindo pontualmente, sempre que sentia as mamas pesadas, e ia oferecendo leite materno no biberon como suplemento. E esse era o momento em que eu sentia mais tranquilidade, porque aí eu sabia que funcionava. Eu sentia o controle da situação. Só que as quantidades que eu extraía eram ainda muito baixas e chegou a um ponto que não deu para fugir mais. Tivemos mesmo que introduzir o leite artificial. Agora que penso, eu acho que secretamente eu já desejava poder amamentar só com leite extraído. Só que nessa altura eu ainda não sabia que esse era um caminho possível. Até que, numa troca de áudios a desabafar com uma amiga, que também estava em pós-parto, eu confessava-lhe que os momentos do dia em que eu sentia mais tranquilidade eram aqueles em que eu estava a extrair e quando lhe oferecia o meu leite extraído. E cada vez que tinha que levar a Pilar à mama era um terror, porque ela chorava imenso, rejeitava a mama, adormecia e acabava por não mamar. E isso era quase que uma experiência traumática, porque acabava por reacender em mim o medo de achar que ela estava a passar fome e que a culpa disso era minha. Por minha culpa, porque eu é que estava a fazer fim-capé com a amamentação e a rejeitar o leite artificial. Na altura, a resposta da minha amiga não foi bem aquilo que eu estava à espera. Eu esperava algo do tipo, estás a fazer o teu melhor, o que importa é que tu e ela estejam bem. Sabem, aqueles clichês clássicos que se dizem às mães em pós-parto. Mas surpreendeu-me completamente porque ela me disse assim, olha, já pesquisaste sobre mulheres que só oferecem leite extraído? Eu acho que é muito comum lá nos Estados Unidos. E se elas conseguem, é porque é possível e funciona. Nós não somos diferentes delas. E aquilo despertou a minha atenção, então eu decidi pesquisar sobre extração de leite materno em exclusivo. Mas em português eu não conseguia encontrar nenhuma informação fidedigna nem atualizada, nem em Portugal, nem no Brasil. O que eu encontrava eram conteúdos soltos sobre extração pontual e mais focados no regresso ao trabalho ou em fazer estoque de leite. E foi então que decidi pesquisar em inglês, já que era uma coisa comum nos Estados Unidos, e então encontrei o termo Exclusive Pumping. Com isso, abriu-se um mundo novo. Ficou claro que de facto havia muitas mulheres a fazê-lo e que era algo que até parecia relativamente comum e que havia alguma informação disponível. Mas apesar de todas as pesquisas, a verdade é que na altura não encontrei em lado nenhum um passo a passo estruturado, claro e simples sobre como começar. E ao investigar eu fiquei também com dúvidas se aplicaria mesmo ao meu caso, porque me parecia que nos Estados Unidos muitas mulheres começavam a extrair em exclusivo desde o nascimento. E naquela altura a Pilar já tinha mais de 1 mês e meio. Então eu decidi abordar o tema com a BCLC, que me estava a acompanhar, e ela disse-me que sim, que era possível e que lhe parecia até a solução ideal para o nosso caso. E na altura, lembro-me que me disse também, um dia tu ainda vais ressignificar tudo isto. E horas eu não estou aqui hoje a fazê-lo contigo. Ela ajudou-me então a desenhar um primeiro plano para começar a extrair o meu leite em exclusivo e nesse momento eu comecei a minha jornada com o Exclusive Pumping e nunca mais levei a Pilar à mama. Eu confesso, foi um alívio. Era mesmo muito difícil para mim o processo de estar com ela na mama. Rapidamente percebi que, apesar de desafiante, era possível fazer extração exclusivo e continuar a garantir uma produção de leite adequada às necessidades da minha filha. Em apenas 2 semanas, eu consegui assegurar uma produção de leite suficiente para que a Pilar pudesse ser alimentada em exclusivo com o meu leite e retiramos por completo o leite artificial da sua alimentação. E há um evento importante aqui na história que convém contar. Um fator que foi fundamental e motivador para que eu não desistisse logo nos primeiros dias. E foi nos 2 dias depois de começar a extrair em exclusivo, o Simão ficou com varicela. Mais uma vez, o mesmo pediatra, em modo super alarmista, assustou-nos ao dizer que a Pilar era muito pequenina e que não era seguro conviverem os dois. Então, teríamos que os isolar. Ora, isolar um bebê com outro filho, num T2, ele só podia estar a gozar, certo? E, para piorar, o meu marido voltava ao trabalho nesse dia.
e ainda por cima ia logo começar a fazer o turno da noite. Fui então conversar com a nossa enfermeira parteira para ter alguma dica do que fazer e ela tranquilizou-nos ao dizer que como a Pilar estava quase em exclusivo com leite materno e eu já tinha tido varicela, então ela estaria protegida. Bem, eu nem tinha pensado nisso. E então na altura ficou claro para mim que pelo menos por 21 dias, que é o tempo de incubação do vírus, eu não podia desistir da extração exclusiva porque era a única forma de conseguir que ela tivesse acesso ao leite materno. E ainda bem que assim foi, porque dizem que 21 dias é o tempo que precisamos para implementar um novo hábito, não é? Pois é, e sem planear eu tive essa oportunidade. Com o passar dos dias, comecei a habituar-me à nova rotina e aos poucos comecei-me a voltar a sentir eu própria. Sentia que tinha o controle da situação porque agora eu tinha a certeza que a Pilar estava bem alimentada. E quando ela chorava, eu conseguia ter a tranquilidade de tentar entender a causa do seu choro porque sabia que não era fome. Esse grande medo que me tinham plantado estava finalmente a desaparecer. Com isso, eu fui-me sentindo cada vez mais conectada com ela, como mãe, e pude usufruir e viver mais do meu pós-parto como eu tanto queria. E em poucos dias voltou também a vontade de sair de casa, que é algo que eu gosto tanto, e a vontade de aproveitar e estar mais na companhia do Simão, que ainda nem tinha 2 anos na altura. E também do meu marido, afinal, nós sempre valorizamos o nosso tempo em família e parecia que a amamentação e todo aquele filme nos estava a tirar essas oportunidades. Comecei a gerir melhor o meu tempo e a usufruir mais da minha vida em família. Encontramos rapidamente uma forma de todos nos envolvermos no processo da extração e, por fim, encontramos um novo equilíbrio na nossa dinâmica familiar. Ou seja, eu pude ir voltando aos poucos à vida normal. Disclaimer, vida normal, entre aspas, não é? Assumindo a rotina, autocuidado e o tempo de descanso que são possíveis num pós-parto, no meu caso, com 2 bebés. Como dizíamos há uns anos, um novo normal. Depois de tudo isto, eu comecei a perceber que o plano de extração exclusivo que eu estava a fazer tinha sido ótimo para começar, mas comecei a questionar se seria sustentável por muito tempo, já que eu tinha a intenção de extrair em exclusivo pelo menos até aos 6 meses. Eu queria amamentar com leite exclusivamente extraído, mas queria que continuasse a ser uma experiência positiva e para isso teria que ser conciliável com todos os desafios da minha rotina, com 2 filhos tão pequeninos e com uma rede de apoio quase inexistente. Percebi nessa altura que para continuar a estar motivada e com forças, eu precisava de saber mais. E foi aí que comecei a estudar e a pesquisar informações de forma mais intensa. Fiz então formação específica sobre Exclusive Pumping e fui testando e adequando a mim própria aquilo que ia aprendendo. Como eu já vos disse, eu deparei-me com um mundo com muita informação, mas apenas em inglês, e também muito desestruturada e com muitos pontos de vista contraditórios sobre o que deve ser feito para implementar uma rotina de extração exclusiva no longo prazo. Além disso, ainda tive que fazer muita pesquisa para encontrar alternativas em termos de equipamento, porque muitas das sugestões americanas só são vendidas lá. E durante todo este processo foi também fundamental contar com uma rede de amigas que eram verdadeiras fãs da minha jornada e me enviavam mensagens diárias de apoio, celebrando sempre cada conquista. E estavam também sempre disponíveis para ouvir os meus desabafos. A maioria delas trabalha na área da maternidade. E com isso eu também percebi que a extração exclusiva não é um tema com que os profissionais da área da amamentação estejam muito à vontade. Seja por falta de conhecimento específico ou até mesmo por acreditarem em alguns mitos. De todos, o mito mais comum, por exemplo, é o de acharem que nem todas as mulheres são capazes de o fazer porque exige que tenhamos um determinado tipo de personalidade. Deve ser sermos maluquinhas, será? Bem, com muitos testes, com erros, acertos, acabei por conseguir desenhar a estratégia certa para mim e para a minha família. E com isso consegui manter a extração exclusiva por mais de 12 meses. No total, foram 14. Só hoje é que eu tenho a consciência do quão incrível foi conseguir amamentar a minha filha com leite materno exclusivamente extraído e proporcionar-lhe a ela, mas também a mim, todos os seus benefícios. E cereja no topo do bolo, também consegui voltar a amamentar o Simão. Ele voltou a ter direito ao leite materno por causa desta jornada. Resgatamos também a nossa experiência de amamentação e ele voltou a ser amamentado, com leite extraído, já perto dos 2 anos. E meses mais tarde, quando inauguraram o Banco de Leite Humano do Norte, inscrevi-me de imediato e tive a honra de ser a dadora número 1. Portanto, toda esta jornada foi incrível para mim. Não só porque era o meu desejo como mãe e o direito da Pilar como filha, ou deles, mas também porque consegui fazê-lo ao mesmo tempo que montava um método de extração estruturado totalmente do zero. Quanto mais eu me apaixonava pela extração exclusiva, mais eu me espantava e lamentava que ninguém falasse sobre isso em português. Então decidi começar a partilhar a minha experiência na altura no Instagram. Inicialmente, em modo diário, partilhava como tinha corrido o último mês,
com o objetivo de mostrar que extrair em exclusivo existe e é possível e que a alternativa não tem que ser sempre o leite artificial. Com estas partilhas, conheci algumas mulheres que também tinham feito extração exclusivo, inclusive amigas. E eu só pensava, como é que é possível que nunca tivéssemos falado sobre isto? Tive inclusive uma amiga que recentemente me disse: quem me dera que tu te tivesses cruzado no meu caminho quando a Madalena nasceu e passei por um pesadelo com a amamentação. Quando decidi fazer extração exclusiva, foi tudo por intuição e às cegas. E se fosse hoje e contigo, tudo seria diferente. Quando comecei a falar publicamente no tema, começaram a aparecer muitas mães. Umas grávidas, outras com desafios na amamentação, que pediam a minha ajuda, porque achavam interessante esta alternativa de extrair em exclusivo e queriam saber mais. E curiosamente apareceram também profissionais da área da amamentação que pediam ajuda para saber como aconselhar as famílias que acompanhavam da melhor forma possível. Então eu comecei a responder aos pedidos de ajuda e isso foi importante para pôr em prática o método de extração exclusivo que eu tinha criado a partir da minha própria experiência e pude validá-lo também com outras mães e com profissionais de saúde. E quando percebi então a transformação que estava a gerar nas famílias, ou seja, quando eu vi que cada vez mais bebés estavam a ser alimentados com o leite das suas mães e que isso não era algo que funcionava apenas comigo, percebi que estava na hora de pôr mãos à obra e alcançar mais pessoas. Decidi então sair do modo blogger e criar um projeto centrado apenas na extração de leite em exclusivo. E foi assim que nasceu então o Exclusive Pumping PT, um projeto dedicado à extração de leite materno em exclusivo e que é pioneiro em língua portuguesa. E hoje ajudo mães a amamentar com leite exclusivamente extraído. Através do meu trabalho, elas têm acesso a tudo o que precisam para iniciar a extração exclusivo e mantê-la no longo prazo e, assim como eu, conseguirem oferecer o leite materno ao seu bebê, salvando a sua experiência de amamentação, que de outra forma acabaria no leite artificial. Toda esta história ajudou-me a descobrir mais uma missão na minha vida, a de ajudar outras famílias e espalhar a mensagem da extração exclusivo, tornando essa informação acessível às mães e profissionais que dela precisam. E é por isso que estás aqui hoje, porque provavelmente precisas disto tanto quanto eu precisei quando não queria desistir da amamentação e andava à procura de formas para amamentar a minha filha que não queria saber da minha mama. E eu quero ajudar-te. Por isso, vem comigo e vamos falar sobre esta oportunidade que é a extração de leite materno em exclusivo. Porque, e vamos dizê-lo juntas, a alternativa não tem que ser o leite artificial. Bom, vamos agora então entrar naquela parte em que eu vou tentar entender aquilo que te está a passar pela cabeça agora. Porque já viste que eu e outras mães conseguimos amamentar com leite exclusivamente extraído. Mas agora estás-te a questionar se na prática será mesmo possível no teu caso. E sabes porquê que essa questão ainda aí está? Provavelmente porque já deves ter ouvido alguém dizer, inclusive profissionais de saúde, que se apenas usares a bomba para tirar o leite e nunca levares o bebê à mama, o leite vai acabar por secar. Primeiro comentário sobre isto. Se puderes, muda de profissional. Segundo comentário. Vamos tentar entender como funciona realmente na prática, ok? Então, a produção de leite aumenta sempre que temos uma mama esvaziada. Ou seja, se tu produzes X quantidade de leite. Infelizmente, nós nunca vamos saber exatamente quanto é, mesmo quando estamos a extrair. O que sabes é que, sempre que tiras leite da tua mama, uma parte do que tu produzes sai. Seja para a boca do bebê, seja para a bomba. E sempre que essa parte sai da tua mama, na prática, tu estás a dizer ao teu corpo que esse leite é o que tu precisas. E por isso, caso ele não se importe, por favor, daqui a umas horas, que volte a mandar essa quantidade. De forma muito simples, é assim que a produção de leite se estabelece. Tu pedes, o corpo dá, continuas a pedir e ele vai dando mais. Ora, se a bomba tira o leite da mama, como é que o leite pode secar com extrações? O que pode acontecer, e isso é importante que entendas, é não haver uma retirada eficaz do leite, seja com o bebê, seja com a bomba. Ou seja, a forma como extrais o leite não é eficaz, logo extrais menos do que aquilo que a tua mama está a produzir. E por isso, com o tempo, a mensagem que estás a dar ao corpo é: muito obrigada, estás-me a dar leite a mais, reduz aí a quantidade. E é assim que a tua produção de leite cai. Ainda assim, cair é diminuir. E diminuir é diferente de desaparecer. Ou seja, sempre que extrais o leite de forma pouco eficiente, estás a comprometer a possibilidade de conseguir estabelecer uma produção de leite adequada para o teu bebê. E isto é ainda mais relevante quando decides extrair em exclusivo. E porquê? Porque as bombas não são tão eficazes como um bebê que mama bem. Por isso, quando só extrais, tens que ter mais rigor e mais atenção.
É por isso que é extremamente importante seguir um método e ter uma rotina bem definida de extração. E, claro, evitar cometer certos erros super comuns, como extrair só para aliviar a mama, ou só quando te apetece, ou só quando tens tempo, ou não extrair durante a noite. Outra ideia que provavelmente também te passa pela cabeça é que, no teu caso, não vais conseguir fazer extração exclusivo porque já tentaste usar uma bomba e tiveste uma má experiência. E aqui há vários tipos de más experiências. Podes ter sentido dor ao extrair, ou achaste a experiência cansativa, ou difícil, ou extraíste e não saía leite nenhum, ou então o mais comum, extraíste leite, mas a quantidade era sempre muito baixinha. Ok, vamos lá. Sabes porque é que isso te aconteceu? E acredita em mim que esta é a pura e a triste verdade. Isso aconteceu porque provavelmente usaste o equipamento errado, o mais comum, a bomba errada para ti, e usaste-a mal. E há várias razões para isso acontecer. Primeiro, a grande maioria das bombas à venda não são adequadas para extração de leite em exclusivo. Não foi para esse fim que foram inventadas. Por isso é que é importante saber escolher o equipamento correto de entre a imensa oferta que existe no mercado para que consigas ter sucesso com a extração em exclusivo. E depois de o escolher, é importante saber como utilizá-lo. Sim, nem sempre é só seguir as instruções. Falámos há pouco exatamente sobre isso e mostrei-te os tipos de bombas específicos que existem e quais são os mais adequados para quem extrai em exclusivo. Extrair em exclusivo é diferente de extrair pontualmente e por isso temos que ter isso em atenção. E quando falamos da bomba e de a saber usar, eu também estou a falar do estado de conservação das bombas, caso não sejam novas. Mas também pode ser que não tenhas, por exemplo, o funil adequado para o tamanho do teu mamilo, ou pode ser até um problema com a membrana que usas na tua bomba. Tudo isto junto faz um combo explosivo para que a extração não funcione. E quando a extração não funciona, o que é que tu pensas? Eu não tenho leite. Ou comigo a extração não funciona. Funciona sim, e tu tens leite sim. Pronto, e agora que entrei outra vez neste tema da bomba, está-te a vir aquele pensamento que tiveste enquanto eu te mostrava a aula das bombas há uns minutos atrás. Ah, tá, agora eu já percebi o que é preciso e porque é que não está a funcionar comigo. Já tenho a bomba própria, o equipamento certo, rotina, mindset, mas isto deve ser um investimento enorme porque essas bombas devem ser caríssimas. E eu, que sou uma forreta assumida, vou-me confessar. Já estive exatamente aí onde tu estás, com esses pensamentos sobre quanto me ia custar esta aventura toda. E claro, se valeria a pena e não teria nada de mais útil onde investir o meu dinheiro. A verdade é que a maioria das bombas adequadas para extração em exclusivo, sim, são caras. Entre 200 a 300 euros. Mas vamos lá fazer o exercício de olhar por outro prisma. E o leite artificial? É gratuito? Ainda te lembras de quanto te vai custar um ano de leite artificial? Na aula 1 eu mostrei-te que, no mínimo, bem por baixo, usando valores sem contar a inflação dos últimos meses e considerando que o teu bebê vai adaptar-se logo ao primeiro tipo de leite artificial que experimentares, irias gastar em torno de 1000 euros num ano. Mas, como vês, uma bomba extratora apta para a extração exclusivo é mais barata que um ano de leite artificial. E mesmo adquirindo outros equipamentos ou acessórios para tornar a extração mais eficiente, tudo junto continua a ser mais barato. Além disso, nem todo o equipamento precisa de ser comprado novo. Ou seja, existem formas de conseguir extrair em exclusivo e continuar a ser forreta. A bomba e os seus componentes eu não recomendo que compres em segunda mão se não souberes como o fazer de forma segura, porque há vários pormenores que tu deves ter em conta. Mas em tudo o resto, há muitas formas de poupar. E mesmo na bomba, para circunstâncias específicas, existe a possibilidade de, em vez de comprar, alugar bombas de altíssima qualidade. Em algumas situações, essa solução pode mesmo trazer-te excelentes resultados por um investimento muito baixo. Por outro lado, convém que não te esqueças que há sempre alguém à nossa volta que quer muito oferecer uma lembrancinha para o enxoval do bebê, certo? Bem, eu confesso que também não sou lá muito fã de que se ofereçam bombas às mães só porque sim, sem saber se as vão usar e para que objetivo as vão usar. Mas quando tu já sabes qual é a bomba que tu queres e porquê que a queres, então por que não pedi-la como presente? Ou quando sabes que ter uma bomba pode ser necessário, por que não deixar essas pessoas de sobreaviso para quando for a hora de comprar? Pronto, esclareci-te agora todas as dúvidas sobre se funciona e como funciona do ponto de vista técnico. Mas afinal, o teu tema não é técnico, mas sim de ordem prática. Tens o chamado bebê desafiante, que quer cola toda a hora, sentes que todo o dia é passado à volta dele e não fazes mais nada.
A extração exclusiva funciona, ok, tu já entendeste. Se calhar até estarias disposta a tentar, mas o teu marido está quase a voltar ao trabalho e vais ficar sozinha. Tu, o bebê e todas as outras coisas que há para fazer em casa. Como fazer dar certo nesta tua rotina onde parece não haver espaço para incluir nem mais uma agulha? Quanto mais tudo aquilo que nós falamos na aula 2. Olha, impossível não é. E deixa-me falar-te de como foi o meu caso e a minha experiência. Quando iniciei a extração exclusivo, eu não tinha um bebê, tinha 2, em momentos de vida e com necessidades totalmente diferentes. A Pilar era recém-nascida, o Simão, quase a fazer 2 anos. E a Pilar era um desses bebés ditos desafiantes. Ela vivia completamente colada a mim, todos os dias, a todas as horas. E assim foi pelo menos até fazer 10 meses. Ela pedia muito colo e não aceitava muito mais pessoas além de mim e do pai. E era bem desafiante. E o pai? Bem, o meu marido voltou ao trabalho mais ou menos 2 meses depois dela ter nascido. Sempre trabalhou fora de casa e em horários por turnos. Então, enfim, nós tivemos mesmo muitos desafios. Como me desenvencilhar aqui deste cenário? Com força de vontade. O mindset, lembras-te? Mas também recorrendo a um sistema de extração mãos livres. Esse foi o meu principal truque para conseguir adaptar a rotina de extração às necessidades da minha filha. Sistema de extração mãos livres, que não é uma bomba mãos livres, ok? São coisas completamente diferentes. O que é que eu fazia? Eu aproveitava quase sempre para conciliar os momentos de extração de leite com outros em que sabia que não ia estar com ela ao colo. Quando precisava de conduzir, cozinhar, comer, por exemplo. Mais tarde também o fiz quando regressei ao trabalho, mas também extraía muitas vezes com ela ao colo ou enquanto ela estava a tomar o biberon. E estas formas de oferecer o biberon em simultâneo com a extração ou dicas para conciliar tarefas com a extração vai-se ganhando com a prática, obviamente. Mas também quando convivemos com outras mães que estão a passar pelo mesmo que nós. Há sempre uma que tem uma dica genial e que muda a vida de todas as outras. Já no caso do Simão, o meu filho mais velho, quando ele estava comigo nas horas de extração, eu tentava sempre envolvê-lo no processo. Tentava que estivesse ocupado com algo sem nunca sentir que, por causa da bomba, eu ficava menos disponível para ele. Às vezes fazíamos jogos, outras vezes víamos um filme, dependia. Enfim, aqui a criatividade não tem limites. É pensar assim, como é que eu posso entreter um toddler por, no máximo dos máximos, 30 minutos? E já que estamos a tocar neste tema da conciliação vida-extração, que fique claro que eu também saía de casa, ok? Eu não vivi 14 meses ermita. Nunca deixei de fazer nada por causa da extração em exclusivo. Continuei a passear com a minha família, a viajar, a comer fora, a estar com os amigos. Continuamos a fazer tudo o que sempre gostamos de fazer em família, sem me deixar limitar pela bomba. Aliás, de todas as situações em que pus e expus, a mais caricata foi quando decidi extrair no jardim zoológico. Andávamos a passear por lá, era hora de extrair e as casas de banho estavam imundas e não havia muito mais opções com alguma privacidade. Então eu aproveitei o momento, abri a camisa, coloquei a bomba e segui com o nosso passeio tranquilamente. Tenho muita pena de não ter fotos desse dia, mas já sabemos como é que são os maridos a tirar fotos às mães, não é? Enfim, por acaso eu tenho outras, a maioria selfies, que eu fui tirando ao longo da minha jornada de extração em exclusivo e vou mostrar-te. Então, nesta primeira foto eu estou num café, foi precisamente na altura em que estava a preparar aqui o Exclusive Pumping, este projeto, e precisava de sair de casa para me concentrar, e eu levava sempre a bomba comigo. E na segunda foto estou a viajar de autocaravana, foram as nossas primeiras férias depois da Pilar nascer, e foi extremamente útil porque não me privei de nada, obviamente, por extrair, mas também o facto de termos onde lavar a bomba e onde conservar o leite foi um grande plus, portanto fica aqui um grande conselho, viagem de autocaravana. Já aqui na primeira foto eu estava no carro, que sempre foi um dos meus sítios preferidos para extrair, estava a fazer horas antes de entrar no shopping, e na segunda foto estou numa esplanada a extrair. Mais uma vez no carro, mas desta vez a conduzir, também era algo que eu gostava muito de fazer, porque assim as crianças iam tranquilas atrás, e na foto ao lado estou a extrair e a desfrutar de um belo pôr do sol. Já aqui nesta foto eu estava a extrair dentro do carro, ou seja, isto é na garagem do meu prédio, entretanto eu entrei, porque a Pilar estava a dormir no banco de trás, e eu comecei a extrair para poupar tempo, e entretanto ela acordou, e portanto tivemos que voltar para casa nestes preparos. Na foto a seguir, estou novamente no carro, neste caso íamos a caminho de um casamento. Então, e será que com isto tudo te estou a tentar convencer que não dá trabalho extrair em exclusivo?
Claro que não. A jornada de extração exclusiva dá trabalho, sim. Tem altos e baixos, tem coisas boas e tem coisas más. Como tudo. Mas se achas que é isso que eu estou aqui a fazer, eu devolvo-te a pergunta. O que é que não dá trabalho na maternidade? Que caminho escolhes, agora que és mãe, que não exija algum tipo de esforço, planeamento e dedicação? É aqui que eu quero que tu chegues. Dá trabalho, mas não dá mais trabalho que qualquer outra opção. E claramente não exige mais disponibilidade do que levar o bebê à mama. Ambas dão trabalho. São trabalhos diferentes. E se formos falar no leite artificial, bem, por esse prisma, o leite artificial também dá trabalho. É necessário preparar biberons, é necessário ter cuidado com a temperatura da água, preparar as quantidades certas, esterilizar tudo porque o leite artificial contamina-se com muita facilidade, ver se o bebê se adapta ao leite, se é preciso um leite especial, enfim. Mas extrair em exclusivo também dá esse trabalho, também tem que lavar e esterilizar biberons e pior, além disso, também tem que lavar a bomba. Sim, é verdade, tens muita coisa para lavar quando extrais em exclusivo. Mesmo assim, é um processo muito mais simples do que quando há leite artificial à mistura. Os cuidados que temos que ter com o leite materno são muito menores do que os que precisamos de ter com o leite artificial por causa das possíveis contaminações e degradação do leite. Além de que a lavagem, aqui entre nós, é uma tarefa top para delegar noutras pessoas. Estou a ouvir a palavra marido. E por norma, não só pelo meu caso pessoal, mas daquilo que eu tenho acompanhado, é uma tarefa que o pai se sente super disposto a fazer. A grande maioria dos homens consegue entender a entrega que implica fazer extração em exclusivo. Esses pais, por norma, têm todo o gosto e interesse em participar no processo, facilitando tudo aquilo que conseguirem para que te possas dedicar à tarefa que só tu podes fazer e que é extrair. E a lavagem e preparação dos materiais é uma excelente oportunidade para o pai se envolver e contribuir. Mais uma vez, volto a dizer-te, não vou falar da extração exclusiva como algo que não dá trabalho. É óbvio que dá. Mas quando tens a estratégia certa e sabes que a extração exclusiva vai funcionar e que o teu bebê vai receber o melhor alimento possível, isso tem uma força incrível para te motivar a não desistir. Muitas mulheres desistem da extração exclusiva e dizem que era por dar muito trabalho, mas na realidade o que sentiam é que faziam um esforço inglório. Muitas vezes dedicavam muito tempo, mas como não tinham a estratégia certa, também não obtiveram resultados. E isso sim pode ser muito frustrante. Saber a estratégia a seguir e, sobretudo, o que é e o que não é normal, quanto leite é suposto extrair, em quanto tempo é suposto ter resultados, etc., ajuda muito a manter o foco e a força de vontade. E depois de ter a força certa, é como te dizia, vais arranjar formas super originais de incluir isso no teu dia-a-dia. Mas agora pode dar-se o caso de seres uma das mães que me disse: eu não tenho quem me ajude, o meu marido não está disponível, ou o meu marido não entende a importância da extração em exclusivo, ou até o meu marido vai voltar a trabalhar e eu não vou conseguir manter a rotina de extração sozinha. E como não tens apoio, achas que é impossível. O apoio do nosso parceiro é muito importante. Afinal, esta é uma decisão que nos impacta a nós, pessoalmente, mas também ao nosso bebê. E o bebê é dos dois. Então, faz sentido que haja entre vocês uma verdadeira parceria. Pode ser bem difícil decidir avançar para a extração exclusiva quando não tens o apoio do teu marido. Mas na maioria dos casos, quando um marido não apoia uma mulher nesta decisão, é porque não está consciente da importância da amamentação e dos benefícios que tem para o vosso bebê. Faz parte daquela grande camada da população que acredita que tanto faz o leite que o bebê consome. Soluções para isto? Bem, eu convidá-lo-ia para participar contigo em tudo o que estás a fazer para aprender sobre extração exclusiva, por exemplo. Aposto que ao entender os benefícios e a mecânica deste processo, ele não terá como não estar do teu lado. Mas se mesmo assim não funcionar, eu quero aqui ajudar-te a pensar de uma forma diferente. O apoio é importante, mas, verdade das verdades, não é essencial. Bem organizado e planeado, mesmo não sendo a situação ideal, se tu estiveres comprometida para tal, nada te impede de assumir na totalidade as tarefas da extração exclusiva. E às vezes é só mesmo no período inicial, enquanto ele acha que isso é uma maluquice tua. Quando ele vir os resultados, ele não terá como ficar indiferente. Mas pronto, vamos assumir que nada o demove. É um cabeça dura. Ou então que o teu caso não é um caso de falta deste tipo de apoio, mas sim o caso de um marido que não está em casa, por exemplo. Ou de um marido que nem sequer existe e és só tu e o bebê.
E isto lembra-me 2 casos, o da Isabel e o da Júlia. As duas são Power Moms. No caso da Isabel, o marido trabalha fora de Portugal 3 semanas por mês, ou seja, ela está literalmente sozinha com o bebê durante esse período. Quer dizer, sozinha ela não está, porque ela tem ainda mais 2 filhos. E ainda assim a Isabel amamentou com leite exclusivamente extraído até aos 6 meses de vida do seu bebê. Já a Júlia é uma mãe sozinha com o seu bebê. Vivem só os dois. Quando nos conhecemos, a Júlia fazia triple feeding. Dava mama, extraía leite e oferecia no biberon. Uma epopeia. Um caso mesmo desafiante em termos de desgaste. Com o tempo e à medida que foi aperfeiçoando a estratégia de extração, a Júlia decidiu deixar de oferecer a mama e passou a fazer extração em exclusivo. E assim segue já há mais de 4 meses. Ok, Patrícia, mas o meu caso não é nenhum desses que tu citaste até agora. Eu não quero parar de dar mama, mas já não estou a conseguir aguentar a rotina de dar mama, fazer extração, dar o biberon, ou o meu bebê luta cada vez mais com a mama e parece que já lá não está a fazer nada e a quantidade de leite artificial só aumenta, ou ainda o meu bebê precisa de um tratamento, de uma cirurgia ou de algo que vai interferir com a possibilidade dele estar na mama. Ok, de facto, qualquer uma dessas situações pode ser mesmo muito angustiante. Mas nesse caso, tu podes usar a extração de leite materno exclusivo exatamente como uma estratégia temporária para aumentar e ou estabilizar a tua produção de leite. E quando tudo estiver normalizado, podes voltar a levar o teu bebê à mama, como foi o caso da Jennifer, uma das minhas Power Moms. Sou Jennifer, sou mãe de 2 crianças e sou também profissional de aleitamento materno. Tirei cursos que uma pessoa tira de amamentação, tu não tens muita informação sobre extração. Eu tive a primeira experiência com o mais velho, o Tomás, péssima. Tempos e tempos à procura de alguma solução de lhe dar leite materno, tu não conseguias encontrar informações de lado nenhum. E fiz muita coisa por mim própria. E tudo, eu disse, não, eu tenho que procurar alguém. E eu disse, olha, esta é a pessoa que eu tenho que seguir. E depois eu pensei, olha, quando eu tiver outro filho, eu quero que tudo corra pelo melhor, porque se não conseguir amamentar, eu sei que eu tenho outra solução. E foi aí que eu decidi, olha, eu tenho que entrar para a Power Moms. Ela nasceu com muita tensão a nível da boca, a língua mal se mexia, apesar do freio não estar curto, mas a língua dela mal se mexia. O que me magoou logo desde o início. Logo a extrair horinhas certas, tudo direitinho, eu assim, não, aquilo foi uma salvação, saber exatamente os pormenores todos. Fiz 1 mês e meio completo de extração e oferecendo por sonda a dedo. Depois conseguimos pôr à mama outra vez e ela desde aí que tem estado só na mama. Abro o congelador e fico super orgulhosa daquilo que consegui. Desde informação foi o que me valeu. Também desde que entrei no Power Moms, olha, já tive mães que realmente tiveram que deixar a amamentação por mama e só fazem extração exclusiva. A correr bem, já tive casos em que realmente, olha, foi bom ter feito o Power Moms. A diferença que é saber extrair, ou pelo menos sugerir, olha, se isto não correr bem, tens outra solução. Mas para as famílias é uma mais-valia. Mas pode ser também que tu ainda estejas grávida e aches que ainda é muito cedo para te preocupares em ter um plano B para a amamentação. E olha, eu entendo-te perfeitamente. Quando estamos grávidas temos 1000 coisas para pensar. As consultas, os exames, o parto, o enxoval e parece que ainda temos tanto tempo pela frente, não é? Mas deixa-me dizer-te uma coisa muito importante aqui de mãe para mãe. É no caos dos primeiros dias que as dúvidas e as dificuldades aparecem. E muitas mães, infelizmente, só percebem isso quando já estão no meio da tempestade. O bebê nasce, o leite ainda não desceu, a pega não corre bem, a pressão aumenta, as opiniões disparam, todos os lados, e aí aprender algo novo parece mesmo muito complicado. Por isso, se puderes escolher, o melhor momento para te preparares é agora. As mães que aprendem a implementar a extração exclusiva ainda durante a gravidez sabem como iniciar de forma eficaz e têm um plano claro para continuar a oferecer leite materno aos seus bebés, mesmo que não seja possível amamentar diretamente da mama. Isso aumenta a sua segurança e faz toda a diferença nos primeiros dias, que são os mais decisivos para a amamentação. E olha que interessante, muitas das minhas Power Moms são mães de segunda viagem. E sabes porquê? Porque na primeira gravidez
Elas acreditaram que a amamentação ia correr naturalmente. Mas quando se viram com o bebê nos braços e tudo a acontecer ao mesmo tempo, perceberam que não tinham um plano B. Algumas não conseguiram amamentar como tinham idealizado. Outras precisaram recorrer ao leite artificial antes daquilo que tinham idealizado. E isso gerou um sentimento muito comum entre as mães, a sensação de estar a falhar. Por isso, na segunda gravidez, elas quiseram fazer diferente. Quiseram estar preparadas e quiseram ter um plano claro, não só para proteger o bebê, mas também para garantir uma experiência de amamentação com sucesso e alinhada com os seus desejos. Então, se tu estás grávida e estás aqui comigo agora, acredita, a extração exclusivo é a oportunidade para protegeres a tua história de amamentação. E tu podes fazer parte das mães que se preparam antes e colhem os frutos depois. Assim como a Jennifer, que tu viste há pouco, mas também como a Ana. Sou a Ana, tenho 2 filhos. Minha primeira filha foi filhinha de Covid, ainda fiz alguma extração sem acompanhamento e vou por só ter ali 3 semaninhas ou 4 de leite materno. Que eu pensei logo nesta segunda gravidez. Sempre dei muita prioridade a esta questão da amamentação. Muito aquela questão, o meu bebê ia em janeiro para a escola, não é? E a minha filha ficou tantas vezes doente, eram tantas bronquiolites e amigdalites e assim, eu não queria voltar a passar por isso. Eu não me queria sentir daquela maneira, de sentir aquela impotência que eu não posso fazer nada para o meu bebê, ao menos o leite materno, eu sei que o vai ajudar. Procurei ainda durante a gravidez muita informação sobre a amamentação. Tinha já como backup, caso a amamentação não estivesse a correr de maneira, ir aqui através deste perfil, pedir-te aqui um bocadinho o apoio. Foi uma cesariana um bocadinho mais complicada. Acabei por ficar com os mamilos muito macerados, como rapidamente percebi que isto não era sustentável e tu aconselhaste-me pelo curso do Power Moms e sem dúvida que foi aqui uma ajuda preciosa. Cumprir o método, para mim, permitiu-me dar leite ao meu bebê. Eu tenho a certeza que não teria conseguido ainda amamentar, porque eu consegui fazer a transferência da extração para voltar à mama, mas tenho a certeza que se eu não tivesse este apoio, não conseguia, não haver a conseguir manter isto, pelo menos até à introdução alimentar. Sem dúvida, não desperdicem esta oportunidade. Acho que ainda há um bocadinho de falta de informação de como fazer as coisas. Vocês têm um grupo de apoio, têm alguém que vos, quase aqui uma receitinha como devem fazer as coisas. Isso para mim trouxe-me muita segurança. Bem, mas depois de todos estes casos, posso ainda não ter falado no teu e exposto a tua dúvida. Porque se calhar tu és uma daquelas mães que tem medo que a extração exclusiva seja mais uma tentativa de amamentar, como tantas que já fizeste e que, como todas as anteriores, também vai falhar. Bem, este tema é muito sensível, mas eu entendo bem aquilo que tu estás a sentir. E tu sabes porquê? Porque eu estou habituada a ser a última cartada no fim da linha das histórias de amamentação. Quase todas as mães que me procuram dizem: eu estou quase a desistir, esta é a minha última tentativa, mas quero ter a certeza que fiz tudo o que podia para amamentar o meu bebê com o meu leite. E a boa notícia é, muitas dessas últimas tentativas não são, na realidade, as últimas, e sim as primeiras que funcionam, porque com a extração exclusiva consegues eliminar muitos dos obstáculos que não estão a permitir que a amamentação funcione. Exemplo: a bomba não rejeita a mama, a bomba não adormece na mama e se souberes usar bem, ela faz sempre uma boa pega. Ao fazer extração exclusiva, a amamentação passa a depender só de ti, deixa de ser o binómio mãe-bebê. Então é possível ter o controlo da situação. Não só controlas o processo de extração, porque extrais quando e por quanto tempo precisas, como também controlas o resultado, porque passa a ser visível a quantidade de leite que extrais e o impacto do esforço que fazes. E isto leva-me à história da Adriana, uma das minhas Power Moms, que tentou de tudo para conseguir amamentar diretamente da mama. Ela fez correção da pega, ela fez o corte do freio do bebê, suplementou com a sonda, fez extração pontual para aumentar a produção de leite, tentou de tudo. Mas no final de tudo, a bebê acabou por recusar a mama. E agora que ela faz extração em exclusivo, consegue oferecer leite em quantidade suficiente à sua bebê.
coisa que ela achava impossível quando passava por tantos e tantos desafios. Com isto, a Adriana deixou de sentir aquela ansiedade e insegurança de não saber se a sua bebê estava a ingerir leite suficiente, que é um dos motivos que mais leva as mulheres a desistir da amamentação. Infelizmente, muito influenciadas também por profissionais de saúde. E olha que a Adriana era médica. Mas estás com isto a dizer-me, Patrícia, que a extração exclusiva é esta técnica milagrosa que funciona em todas as circunstâncias? Que basta eu aprender um método, executar sem falhas, que o leite vem na quantidade necessária para alimentar o meu bebê e nunca mais vou ter problemas? Funciona mesmo? Bem, se é isso que estás a pensar agora, vamos então fazer aqui uma chamada rápida à realidade, ok? Eu expliquei-te como funciona a extração em exclusivo. Em resumo, tu usas uma bomba para fazer aquilo que deveria ser o bebê a fazer. Com a bomba, tu estimulas a mama e retiras o leite. E se isso acontecer o número de vezes necessárias e da forma certa, o teu corpo entende que estás a amamentar um bebê e a tua produção de leite vai estabelecer-se. Esta é a mecânica. Agora, imagina um cenário. Tens um bebê de 2 meses que nunca foi à mama. Nem sabes se ainda tens leite. Vai funcionar no teu caso? Ora, no teu caso, eu recomendo que procures ajuda para um processo de relactação. É um processo que passará também por extrair leite, mas não só. Então, nesse caso, a extração exclusivo, como eu ensino aqui, não é para ti. Então, em o meu caso, eu tenho um bebê de 4 meses. Vai à mama, mas não é suficiente para ele e já está com leite artificial há umas semanas. Se eu substituir as vezes que ele vai à mama por extrações, funciona? Neste caso eu pergunto-te, o que é funcionar para ti? Funcionar é dares em exclusivo leite materno, ou seja, extraíres o teu leite na quantidade que necessitas e eliminares completamente o leite artificial? Ora, isso eu não te vou poder prometer. A regulação da produção de leite dá-se entre as 6 e as 12 semanas de vida do bebê. O que é que isto significa na prática? Que até às 6 semanas é uma espécie de bar aberto, vá. Mesmo que tudo esteja a correr mal na amamentação, é possível recuperá-la com a extração em exclusivo. Entre as 6 e as 12 semanas, a janela de oportunidade começa a fechar, mas ainda aos pouquinhos. O que é que isto significa? Que ainda é possível recuperar a nossa produção de leite com extração em exclusivo. Mas vai exigir consistência. E eu diria que para estes casos é ainda mais importante conhecer e seguir um método. Depois das 12 semanas, a janela de oportunidade para recuperar a nossa produção de leite é mesmo muito pequenina. Significa que é impossível com o método certo? Não é impossível, ainda assim pode ser possível. No entanto, é importante que saibas que quanto mais o tempo passa, mais a probabilidade de conseguir aumento de produção tais que se torne possível ofereceres ao teu bebê apenas leite materno diminui. Mas isso não tem que ser um problema. Aliás, eu acompanho muitas mães que decidiram iniciar a extração exclusiva já com poucas oportunidades de conseguir alimentar os seus bebés com leite materno em exclusivo, mas que mesmo assim decidiram continuar. Não abandonaram totalmente o leite artificial, mas reduziram significativamente as quantidades que dão ao bebê. E dão um mix entre leite artificial e leite materno. E eu adoro estas histórias. Sabes porquê? Porque validam a máxima: algum leite materno é melhor que nenhum leite materno. Nas situações em que essa probabilidade diminui, ainda assim é sempre possível melhorar a quantidade de leite que consegues extrair usando o método certo. Por isso, se estás neste grupo de mães e diminuir a quantidade de leite artificial que dás ao teu bebê é sim uma vitória para ti, então sim, a extração exclusiva também é para ti. Conclusão: quanto mais cedo começares a aplicar o método correto de extração exclusivo, maior a probabilidade de conseguires oferecer apenas leite materno ao teu bebê e não precisares de leite artificial. Como viste nas histórias de todas essas mães que eu te mostrei durante estas 3 aulas. Mas não basta saber o método e não fazer nada, porque isso é como inscrever-te no ginásio para perder peso e nunca lá ir e esperar que funcione. Bem, com tudo isto, eu espero realmente ter contribuído para eliminar o stress que a alimentação do teu bebê tem sido para ti nos últimos tempos. Agora sabes que existe uma alternativa ao leite artificial e que é um caminho válido e possível. E agora que já entendeste que é possível alimentar o teu bebê com leite exclusivamente extraído e já esclarecemos aqui alguns dos muitos mitos associados à extração exclusivo, deves estar a pensar: por onde é que eu começo? Qual é o primeiro passo que eu devo dar? Ora, já deste um primeiro passo, que foi assistir a este vídeo.
Se, depois de tudo o que te expliquei, sentes vontade de experimentar a extração exclusivo, eu acredito, como já te disse, que a forma mais prática, fácil e simples de o fazer é seguindo um método específico e contando com o apoio e acompanhamento de quem já passou pelo mesmo. Porque, como já vimos, extração exclusivo não é só sobre equipamentos e rotinas, é também sobre o mindset certo. E o apoio ajuda a criar esse mindset. E é por isso que agora chegou a hora de te convidar a conhecer em pormenor o meu método, que é o Power Moms. Então, o que é um Power Moms? É o meu programa completo, passo a passo, que te vai ajudar a amamentar com leite exclusivamente extraído ou a saber tudo o que precisas para orientar quem o queira fazer. Sim, também é para ti que és profissional da amamentação. Neste programa vais encontrar o meu método todo explicadinho para conseguires fazer extração exclusivo e oferecer o teu leite ao teu bebê. Neste programa, Power Moms, vais encontrar tudo aquilo que precisas, não só em termos de informação, como também em termos de suporte e apoio. Não precisas de mais nada além deste programa para fazer extração exclusiva de forma segura, fácil e simples. Quer dizer, vais precisar de equipamento. Mas isso eu também te ajudo a escolher lá no Power Moms de uma forma mais personalizada para além daquilo que viste hoje aqui nesta aula. E para quem é o Power Moms? Ti, que és mãe e estás com desafios na amamentação, estás com vontade de desistir, mas queres uma alternativa ao leite artificial, é para ti que já sabes que não queres ou não podes amamentar diretamente da mama, mas ainda assim queres oferecer leite materno ao teu bebê. É para ti que estás afastada do teu bebê e queres ter a possibilidade de fazer extração exclusivo, mesmo que temporariamente, com o objetivo de proteger a amamentação diretamente da mama, quando, por exemplo, tens um bebê na neonatologia. É para ti que já fazes extração exclusivo, mas queres ter a certeza que o estás a fazer da maneira correta, queres estar preparada para todas as fases desta jornada, queres otimizar a tua rotina de extração e percebes que beneficiarias de estar inserida num grupo onde existe apoio e motivação. Ou seja, uma comunidade de mães que têm o mesmo objetivo que tu e onde podes partilhar os teus desafios e conquistas. É para ti que estás grávida, queres ter uma carta na manga caso não possas amamentar diretamente da mama, e é para ti, profissional que trabalha com a amamentação, que queres ter o conhecimento, técnicas e estratégias certas sobre extração exclusivo para com isso melhor orientares as famílias que acompanhas e que querem poder continuar a oferecer aos seus bebés leite materno. Também queres ter acesso a uma comunidade onde vais poder trocar ideias com outras colegas e também aprender com as experiências e jornadas das mães que lá estão. Ou seja, o Power Moms é para as famílias e profissionais que apoiam a amamentação, mesmo quando já não pode acontecer na mama, e que querem contribuir para que mais bebés possam ter acesso ao melhor alimento possível, que é o leite das suas mães. E como é que funciona o Power Moms? Na parte da informação, o curso propriamente dito, o Power Moms é composto por 9 módulos, onde falamos de tudo o que precisas para fazer extração em exclusivo. Vais aprender a escolher a estratégia certa para a tua situação, a potencializar a tua produção de leite e a conciliar a extração exclusiva com a tua dinâmica familiar. Tu, que és profissional, com esta informação, ficas também apta para orientar e ajudar as mães nesta forma de amamentar. Vou agora entrar em detalhe nos vários módulos para concretizar melhor. Os 9 módulos são os seguintes. Módulo 1. A alternativa não tem que ser o leite artificial. Módulo 2. Conceitos básicos de extração de leite. Módulo 3. Equipamentos certos para ter sucesso na extração de leite em exclusivo. Módulo 4. Rotina de extração infalível. 5. A maneira correta de oferecer o leite ao bebê. 6. Regras de conservação do leite materno. 7. Higienização 5 estrelas. Módulo 8. Mindset, como não desistir da extração de leite em exclusivo. Módulo 9. Final feliz. Tudo sobre o desmame. No módulo 1, a alternativa não tem que ser o leite artificial, vamos aprofundar os conceitos básicos da extração em exclusivo e o que precisas para começar na prática. Então, se estás perdida porque não sabes como começar a extração em exclusivo, ou se estás frustrada porque querias oferecer leite materno e não estás a conseguir, depois deste módulo, isso passa. Vais começar a tua jornada com a segurança e clareza que estás a fazer tudo da forma correta. E por isso também vais ter a confiança de que tomaste a decisão certa para o desenvolvimento do teu bebê, para ti e também para a tua família. No módulo 2, conceitos básicos da extração de leite, vamos falar sobre como funciona a extração de leite no contexto da extração em exclusivo. Se não sabes como extrair
ou achas que não consegues extrair o leite suficiente para o teu bebê, isso fica resolvido aqui. Neste módulo vais aprender a técnica correta para extrair em exclusivo e como otimizar a quantidade de leite que consegues extrair. Sabes aquela sensação de missão cumprida? Aquela paz de espírito em ver o teu leite a ser extraído? E saberes que o teu bebê está a ser alimentado com o teu leite, o melhor alimento disponível no mundo, o comigo a bomba não funciona, fica bem enfraquecido aqui. No módulo 3, equipamentos certos para ter sucesso na extração exclusivo, eu apresento-te em detalhe todos os equipamentos necessários para fazer extração exclusivo e explico-te a forma correta de os utilizar na prática. Vamos falar de bombas, mas vamos falar de muito mais coisas. A ideia é que saibas o que faz sentido comprar no teu caso e que não te sintas perdida com tantas marcas e marketing neste mercado. Vais conhecer os equipamentos que existem e as suas características, as suas vantagens e as suas desvantagens e fazer também um correto planeamento do investimento que estás disponível para fazer. Ou seja, vais poupar tempo de pesquisa, vais poupar dinheiro e vais otimizar a tua produção com o equipamento certo. Aliás, mais importante do que poupar tempo e dinheiro e otimizar a tua produção é saber que estás a conseguir satisfazer as necessidades do teu bebê e dar o melhor alimento para ele neste momento, que é o teu leite. No módulo 4, rotina de extração infalível, falamos sobre a definição e construção de uma rotina de extração adaptada a cada mulher. Esclarecemos aquelas dúvidas de não saber quantas vezes por dia deves extrair ou por quanto tempo extrair ou ainda de não saber se estás a extrair da forma correta. Vais conseguir ter uma rotina eficiente que te vai permitir tirar o máximo de leite possível de acordo com os teus objetivos e com a tua dinâmica familiar e profissional, se e quando for o caso disso. E esse compromisso com a tua rotina de extração é que vai dar-te a liberdade que pode parecer impensável no puerpério. No módulo 5, a maneira correta de oferecer o leite ao bebê, eu ensino-te como o leite deve ser oferecido ao bebê para que saibas exatamente o que fazer em termos de equipamentos e quantidades. Quase todas as mães que extraem exclusivo não sabem como saber a quantidade certa de leite que o bebê precisa. E eu vou explicar-te como é que isso se faz. Também é aqui que vamos falar do tal medo de não criares o vínculo com o teu bebê. E eu vou-te ensinar ferramentas para saber como o ultrapassar. Vais aprender como é que é possível aproximar a extração exclusivo da experiência na mama e como respeitar o bebê e a sua fisiologia na forma como lhe ofereces o leite. Lembra-te, poder oferecer o teu leite ao teu bebê também significa que lhe estás a dar o melhor possível. Significa que conseguiram os dois superar as dificuldades que a amamentação vos apresentou e encontraram a melhor alternativa. Algumas Power Moms relatam a extração exclusivo não só como um ato de amor, mas também como algo que as fez sentir poderosas, no bom sentido, claro. No módulo 6, regras de conservação do leite materno, apresento-te as formas corretas para conservar leite materno. Acabaram-se as tuas dúvidas no meio de tantas orientações que andam por aí, às vezes tão difíceis de interpretar, e que muitas vezes te deixam sem saber em quem deves confiar. Vais garantir que o bebê não corre riscos por beber um leite estragado e não vais desperdiçar leite extraído. No módulo 7, higienização 5 estrelas, falamos sobre como fazer a limpeza correta e eficiente de todos os equipamentos na tua jornada de extração em exclusivo. Então, se tu perdes demasiado tempo com a higienização e mesmo assim ficas sempre na dúvida se estás a correr algum risco, depois deste módulo isso não vai voltar a acontecer. Higienizar bem é importante, mas poupar tempo também é importante. E com o tempo que vais aprender a poupar, vais poder usufruir mais do teu bebê, da tua família ou começar aquela rotina de autocuidado que andas a adiar. Ou então, podes aproveitar e fazer mais uma extração. No módulo 8, Mindset, como não desistir da extração exclusivo, vais aprender técnicas emocionais e logísticas para persistir com a extração exclusivo no médio e no longo prazo. Vais aprender a integrar a extração exclusiva na tua rotina familiar, tornando-se algo normal e não uma perda de tempo ou um constrangimento constante às outras coisas que querias e gostavas de fazer. Vais também aprender como é que é suposto que seja a estratégia e a rotina de extração exclusivo ao longo do tempo, ajudando-te a pensar a longo prazo e a acreditar que sim, é possível extrair em exclusivo pelo tempo que tu quiseres. Afinal de contas, amamentar com leite exclusivamente extraído significa resiliência, dedicação, empenho e amor. E por fim, no módulo 9, final feliz, tudo sobre o desmame, vais aprender como terminar a jornada de extração exclusivo. Porque tudo o que começa tem um fim.
Parar de extrair em exclusivo de uma forma incorreta pode provocar mastites e outras complicações que são sempre muito desconfortáveis. Depois de assistir a este módulo, vais conseguir terminar a tua jornada de extração exclusiva de uma forma leve e sem correr riscos. E ficar em paz com a tua história de amamentação por saberes que conseguiste dar ao teu bebê o melhor alimento possível. O que existe em todas as aulas, além do vídeo, é um resumo em PDF para facilitar a tua aprendizagem e também para facilitar quando precisas de encontrar uma informação mais específica. Mas o Power Mums não é só isto, não é apenas uma formação. Ao entrar no Power Mums, terás também acesso a mentorias em grupo. São encontros mensais ao vivo, comigo, via Zoom, onde podes tirar dúvidas e partilhar comigo e com as outras alunas as tuas experiências e desafios. Com isto, eu garanto-te, não te vais sentir perdida nem sozinha ao longo desta jornada. Sabes aquela consulta onde não tens tempo suficiente para esclarecer todas as tuas dúvidas e medos? Aqui é exatamente o contrário. Há tempo, disponibilidade, num ambiente tranquilo e eu estou lá para responder a todas as tuas dúvidas. Além disso, é também uma excelente oportunidade para aprenderes com as dúvidas das outras Power Mums. Bem, costuma dizer-se por aí que tudo o que é bom pode sempre melhorar, certo? E ao fazer uma oferta exclusiva para um grupo de mães com as quais eu me identifico tanto, afinal, a vossa história é a minha história, eu só posso querer oferecer o melhor que eu consigo. Por isso, além de tudo isto, ou seja, formação em videoaulas, material de apoio, mentorias em grupo, ao entrar para o Power Mums também terás acesso à famosa comunidade Power Mums. E isto é o quê? É mais um espaço para colocares todas as tuas dúvidas por escrito a qualquer momento do dia. Serás respondida por mim num prazo máximo de 48 horas. E o que é que isto significa? Que não precisas de esperar pelos nossos encontros da mentoria para esclarecer dúvidas que te surgem e são mais urgentes. Inclusive, aquela dúvida que parece meio parva, mas que te está realmente a atormentar hoje. É uma comunidade de mulheres que se apoiam, feita de mães e profissionais que têm o mesmo objetivo: promover a amamentação e apoiar a extração em exclusivo. Estamos juntas nesta comunidade, faz com que a energia de todas fique focada na solução e não num eventual problema que esteja a acontecer no dia a dia. É mais uma forma que eu tenho de garantir que não te vais sentir sozinha nem desmotivada na tua jornada de extração em exclusivo. Nesta comunidade, umas incentivam as outras, trocam ideias entre si e também comigo. E assim temos estado a criar um bonito espaço de partilha e união que não encontras em mais lado nenhum. Esta comunidade é exclusiva para quem está no programa e funciona no Facebook. E é isto. Apresentei-te o programa completo do método Power Mums. Um curso que é 100% online e por isso tu podes assistir quando e como quiseres. No telemóvel, no tablet, no computador e até na televisão. Podes ver e rever as aulas quantas vezes quiseres, podendo assim aprender ao teu ritmo e voltar a consultar quando tens alguma dúvida. Assim que entras para o Power Mums, todo o conteúdo é imediatamente disponibilizado através da plataforma Hotmart. Também nessa altura recebes os passos para aderir à comunidade e a informação sobre as mentorias, a data e a hora. Terás acesso ao conteúdo, à comunidade do Facebook e à gravação das mentorias pelo prazo de 1 ano. Não tenho a menor dúvida quando te digo que este é o curso sobre extração exclusivo mais completo no mercado de língua portuguesa e, tanto quanto eu sei, o único. E quando vamos para o mercado mundial, bem, eu arrisco-me a dizer que também é. Foi desenhado especialmente a pensar nas mulheres que querem amamentar com leite exclusivamente extraído e que falam português. E, se és essa mulher, sim, ele foi pensado para ti. Mesmo que te sintas cansada por já ter tentado de tudo ou frustrada porque a tua jornada de amamentação não está a ser como tu desejaste. Se estás aqui hoje é porque tens abertura para mais uma tentativa. E se assim é, eu posso garantir-te, eu estou a pôr à tua disposição tudo aquilo que tu precisas. Depois do Power Mums, já não precisas de ficar horas a pesquisar no Google, a ver vídeos no YouTube ou a fazer scroll no Instagram. Coisas que tinhas que fazer até hoje, mas que sinceramente eu até acho perigoso, porque quando des por ti já podes estar a consumir conteúdo desatualizado ou até contraditório. Mas o principal de tudo é que no Power Mums não te vais sentir sozinha ao longo da tua jornada de extração em exclusivo, nem na tua atuação como profissional quando tiveres que acompanhar estas famílias. Mas eu não preparei só isto. Quero ainda poder dar-te mais.
Além desta formação completa, das mentorias e da comunidade, que vai transformar a tua jornada de amamentação, preparei ainda uns bónus especiais para ti que vais entrar nesta nova turma. Ou seja, se garantires a tua vaga na turma que eu vou abrir esta segunda-feira, além do programa principal, que é o que eu já descrevi aqui, vais ganhar ainda estes bónus incríveis. 1. Checklist de sair de casa com extração exclusivo. É uma lista de material necessário para extrair e amamentar fora de casa. Estou super frustrada porque não consigo sair de casa com a extração exclusivo. Esquece, isso acabou. Este checklist vai facilitar o processo de sair de casa e acabar com o risco de esqueceres de alguma coisa que ponha em causa a tua rotina de extração. E o bónus 2 é book luto da amamentação. Porque toda esta mudança pode ser difícil de gerir, eu criei um guia para te ajudar a ultrapassar uma experiência de amamentação que não correu como desejado. Eu sei que é muito normal sentir tristeza e frustração por não conseguir ter a experiência de amamentação que idealizamos, mas eu quero ajudar-te a ressignificar isso. Com este e-book eu vou ajudar-te a pensar nas várias dimensões de quem és e o que fazes enquanto mãe, através de exercícios que eu própria usei no meu processo de ultrapassar 2 experiências de amamentação que não correram como eu queria. Bem, se com tudo isto que eu já disse até aqui, tu já tomaste a decisão de vir comigo nesta jornada, então fica atenta porque daqui a nada eu vou partilhar como é que vai funcionar a abertura das inscrições para esta nova turma. Lembrar-te antes que o Power Mums é um projeto pioneiro em países de língua portuguesa, não há ninguém que fale especificamente de extração exclusivo, nem em Portugal, nem no Brasil. O Power Mums é um método simples e eficiente, é um passo a passo estruturado para ajudar mães a amamentar com leite exclusivamente extraído e poderem oferecer o melhor alimento aos seus bebês. E também para ajudar profissionais a orientar essas mães. É um caminho mais rápido e seguro do que as informações soltas na internet. Com o Power Mums consegues implementar uma rotina de extração de sucesso em menos de 10 horas. E acredita que tudo isto não são promessas vãs ou irrealistas. Eu conheço muito bem a realidade do pós-parto. Eu sou mãe de 2, sou doula de pós-parto e fiz extração em exclusivo. Reconheço que é um momento de grande fragilidade e vulnerabilidade para as mães. E foi por saber tudo isso que eu me preocupei em assegurar que este curso te permite aprender através de conceitos simples e estratégias fáceis que funcionam mesmo num contexto tão particular como o do pós-parto. E não sou só eu que digo isto. Olha o que diz a Andreia sobre o Power Mums. Se não fosse o curso da Patrícia, eu acho que teria desistido, porque é todo um processo, como eu digo. É preciso muita força de vontade. Mas eu digo, se não tivesse-me aparecido o curso da Patrícia, eu acho que tinha acabado por, como não sabia extrair, porque eu não sabia, tinha acabado por secar o leite. Se eu não tivesse tido a informação que a Patrícia me deu, eu não tinha leite neste momento. Se calhar ali aos 2 meses e meio tinha desistido e não tinha leite. Acho que o curso está muito bem estruturado. Eu consegui absorver tudo aquilo que eu queria, porque mesmo os títulos e tudo, ou seja, consegue-se perceber o que é que está dentro do curso. O próprio curso, as próprias aulas são curtas, o que é ótimo, porque nós não queremos perder muito tempo, não queremos estar a ouvir 1 hora a Patrícia ali a falar sobre aquele tema. Ou seja, ela conseguiu resumir tudo em tempo que dá para... Eu até muitas vezes estava tipo a fazer qualquer coisa e ouvi-la, ou estava a extrair e ouvi-la. Ou seja, está muito bem estruturado, porque ela depois até na altura, até foi no verão, eu lembro-me que o próprio curso até dizia como levar as coisas para extrair na praia, para isto, para aquilo, pronto. Mas ela dizia mesmo como para levar como é que a gente deve levar as coisas, como guardar o leite, ou seja, ela basicamente lá no curso está tudo e não digo, eu tenho nada que eu possa dizer, para mim está excelente. Por fim, eu considero ainda que ao aprenderes a fazer extração exclusiva desta forma que eu ensino, vais conseguir fazê-lo de forma mais eficiente porque ficas autónoma. Ou seja, aprendes como definir em cada momento as estratégias certas para ti e assim sabes sempre qual o passo a dar a seguir. E se ficas com dúvidas, há uma comunidade sempre disponível e mentorias periódicas para te ajudar. Agora tu dizes-me assim, Patrícia, mas quanto é que isto tudo vale? Ora, eu sei quanto custa. Agora, quanto vale? Diz-me tu. Acompanha-me aqui neste raciocínio. Quanto vale para ti acreditar que não tens leite suficiente e ter que optar pelo leite artificial quando a tua vontade é mesmo oferecer leite materno ao teu bebê? Quanto vale para ti ter uma rede de apoio de outras mães que fazem extração exclusivo e com isso não te sentires sozinha?
sobretudo quando não é fácil encontrar outras mães que estejam nesta jornada. Vocês são mesmo privilegiadas. Quanto vale o tempo que gastas à procura das informações que eu te disponibilizo no Power Moms de uma forma organizada e estruturada? Quanto vale para ti utilizar o equipamento errado e prejudicar a tua produção de leite? Quanto vale para ti o dinheiro que consegues poupar ao saber que estás a comprar o equipamento correto? E quanto vale para ti, que és profissional, não poder orientar as famílias da melhor forma porque te faltam conhecimentos específicos sobre extração em exclusivo? Quanto vale para ti não poder orientar uma família que já tentou de tudo e não conseguiu amamentar diretamente da mama? E continuando a pensar em valor, imagina que tens as tuas dúvidas totalmente esclarecidas rapidamente quando estás com alguma dificuldade. Sabes que o teu bebê está a poder ter acesso ao melhor alimento que existe, mesmo quando achavas que já não era possível. Podes manter grande parte dos benefícios da amamentação, mesmo oferecendo leite sem ser pela mama, caso essa seja a tua escolha. Ou imagina que podes usar essa estratégia de forma temporária e depois voltar a adaptar o teu bebê à mama. E tens uma rotina que funciona e uma solução para os desafios que tens enfrentado. Uma rotina que não te leva à exaustão e que não te deixa ansiosa sem saber se estás a produzir leite suficiente para o teu bebê. E com isto, claro, sentiste mais tranquila e poderes começar a usufruir desta fase da tua vida com o teu bebê e com a tua família. E um dia poderes contar ao teu bebê como deram a volta a um desafio que parecia inultrapassável. E agora, para ti que és profissional, imagina que consegues aconselhar puérperas com confiança quando elas próprias sugerem a extração em exclusivo. E que consegues ajudar a salvar histórias de amamentação que acabariam em leite artificial porque tens uma alternativa para apresentar. Agora acompanha-me aqui nestas informações que eu te vou passar. Se quiseres fazer um acompanhamento de consultoria online comigo para abordar tudo aquilo que eu ofereço no Power Moms, seria preciso investir perto de 1.800 euros. Este valor corresponde a 9 sessões de consultoria comigo, mais 12 sessões de esclarecimento de dúvidas, mais um ano de acompanhamento por escrito. E a minha agenda não é infinita, não está aberta todos os dias e a todas as horas, nem dá para rever as nossas sessões. Ora, depois de tudo isto, quanto achas então que vale este programa super completo com tudo isto que eu te apresentei? Os 9 módulos, as mentorias mensais em grupo, a comunidade e os bónus. Quanto valeria tudo isto para ti? Mesmo que eu cobrasse os 1.800 euros que eu te falei, seria um valor em linha com tudo o que eu te mostrei aqui. Mas eu não vou cobrar 1.800 euros. Até se calhar seria justo, mas não vai acontecer. Na realidade, não vou cobrar nem 1.000, nem 600 euros. O meu objetivo é ajudar o maior número de famílias possível a amamentar com leite exclusivamente extraído. Então, para poder ajudar mais pessoas a fazer parte dessa turma e aprender esta metodologia, eu não vou sequer cobrar os 500 euros. E mesmo assim, mesmo que eu fizesse, ainda ficava mais barato do que um ano do leite artificial. Por isso tudo, eu pensei num valor especial, sobretudo para ti que estás comigo aqui na Semana da Amamentação com Leite Extraído. Tu que estás aqui a assistir a estas aulas mereces, sem dúvida, uma oferta especial e é por isso que eu não vou nem cobrar metade desse valor. Então, para garantires a tua vaga nesta nova turma e aprenderes como amamentar com leite exclusivamente extraído, eu vou fazer-te uma oferta muito especial. O método Power Moms custa habitualmente 247 euros. Mas quem entrar nesta turma vai pagar apenas 197 euros. Podes pagar esse valor com cartão de crédito, transferência bancária, MBWay, referência multibanco ou PayPal. Ai, Patrícia, não sei se eu estou segura para fazer este investimento. Ok, então eu vou dizer-te mais uma coisa. De acordo com a legislação portuguesa, tens 14 dias a partir da data de compra de qualquer produto digital para solicitar o seu reembolso, exceto quando já tenhas iniciado a utilização desse produto. Ou seja, se comprares o curso e durante estes 14 dias perceberes que afinal não te faz sentido avançar no programa, envias-me um e-mail e vais receber de volta o teu dinheiro sem chatices, ok? Mas, além desta, eu quero dar-te ainda mais uma garantia. Se no final de 30 dias após a compra, tu concluires o curso completo, ou seja, assistires a todas as aulas, participares em todas as mentorias que entretanto acontecerem e aplicares tudo o que eu recomendo no método Power Moms e ainda assim não tiveres nenhum aumento na quantidade de leite que consegues extrair, eu vou ocupar-me pessoalmente do teu caso.
vou oferecer-te uma consultoria individual para avaliar a tua situação e verificar que caminho alternativo pode fazer sentido. Ou seja, criaremos juntas um plano de ação para que possas aplicar e reverter esse resultado. Se ainda assim não funcionar para ti e continuares sem ter nenhum resultado, tens a opção de solicitar a devolução do dinheiro que investiste no método Power Moms. E agora deves estar a perguntar porquê é que eu faço isto. E a resposta é simples. Eu confio tanto no meu método que sinto-me confortável em oferecer-te esta possibilidade. E considero esta minha abertura, da minha parte, mais uma forma de aumentar a tua confiança na extração exclusiva como forma alternativa de amamentar quando todas as outras falham. Eu sei que a extração exclusiva é um conceito muito pouco conhecido, gera muitas dúvidas e é possível que estejas com vontade de tentar, mas que tenhas dúvidas sobre se vai mesmo funcionar contigo. Há uns minutos atrás, nesta aula, eu expliquei-te com clareza os casos em que é mais e menos provável que a extração exclusiva funcione como forma de amamentares o teu bebê. Por isso, com essa informação que te vai ajudar a avaliar o teu caso concreto e com esta garantia adicional que eu te dou, eu quero que possas avançar sem medos, se essa for a tua vontade. Até agora estive a explicar-te tudo o que precisas de saber para entrar nesta turma do Power Moms. Mostrei-te o que é, para quem é, como funciona, o preço, as condições, a garantia e não há nada mais que eu possa fazer para que não fiques de fora. Então, para ti que vais decidir vir comigo, vamos dar um novo rumo à tua história com a amamentação. E vai ser uma grande alegria, um grande prazer e uma enorme honra para mim fazer parte da tua rede de apoio. Agora, chegada aqui, tu tens 3 caminhos que podes escolher. O primeiro é ignorar tudo aquilo que eu disse até aqui e continuares a tua vida sem considerar a oportunidade que extrair em exclusivo te traz para continuares a oferecer o teu leite ao teu bebê, caso não possas ou não queiras amamentar diretamente da mama. Ou seja, sem considerar a extração exclusiva como uma alternativa ao leite artificial. Também podes tentar amamentar com leite exclusivamente extraído sozinha, procurando informação no Google, no YouTube ou no Instagram. Informações essas, muitas vezes contraditórias e de pessoas cuja história tu nem sequer conheces. Não é de todo o caminho que eu recomendo, porque se fores sozinha, provavelmente vais te sentir perdida e confusa no meio de tanta informação. E quando encontrares desafios, não vais saber se são ou não normais, nem como os ultrapassar. Não vais ter ninguém com quem esclarecer as tuas dúvidas, nem quem esteja a passar pelo mesmo que tu, que te possa dar uma mãozinha. É um caminho mais arriscado, não vais ter todos os detalhes e recursos que precisas e a chance de trazer stress para ti e para a tua família é altíssima. Mas é um caminho se escolheres fazer sozinho. Ou podes escolher um terceiro caminho, que é garantir a tua vaga, entrar para esta turma e transformar a tua jornada de amamentação junto comigo. Isto é, dar-me a honra de te ajudar e acompanhar nesta jornada para que possas implementar a extração exclusiva com sucesso, trazendo-te tranquilidade e segurança. Para te inscreveres, basta clicares no link abaixo, preencheres o teu nome, e-mail e WhatsApp. E em seguida serás redirecionada para a página de pagamento na Hotmart. Não percas tempo, porque as vagas são limitadas para que eu consiga atender às expectativas das minhas queridas alunas, proporcionando-lhes uma atenção especial. As inscrições ficarão abertas até domingo. Espero-te nesta nova turma do Método Power Moms. Um grande beijinho.